Uma reportagem do Money Times, divulgado nesta semana, destacou a fala do então diretor de gestão de risco agropecuário do Ministério da Agricultura, Jonatas Pulquério, dizendo que há uma crise no agronegócio. A crise, segundo Pulquério, é desencadeada pela queda dos preços das commodities e quebras de safra por problemas climáticos. Na matéria, ele também citou a possibilidade de novos pedidos de recuperação judicial dentro do setor acontecerem ainda neste ano, até mesmo para empresas listadas na Bolsa. A reportagem foi bastante compartilhada no setor agro, nas redes sociais e depois de alguns dias, o mesmo site que fez a reportagem anunciou a exoneração de Pulquério do Ministério da Agricultura. A gente vai discutir aqui se há ou não uma crise no agro brasileiro e a gente convidou o agora ex-diretor de gestão de risco do Ministério da Agricultura e Pecuária, Jonatas Pulquério. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Olá, Kellen. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você por estar conosco. Vamos receber também Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool. Ortiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, começo com você, Pulquério. A sua fala de que há uma crise no agro repercutiu muito esta semana em vários grupos de WhatsApp, sendo muito compartilhado aquele material. E depois disso, fomos surpreendidos com uma reportagem apontando que você foi exonerado. Há uma correlação entre esses dois fatos? Não, eu não posso dizer assim que há essa conexão, não, tá? Mas a Secretaria de Política Agrícola, ela passa, sim, por um momento de transição, né? Onde eu tenho falado muito que o Plano Safra, ele tem focado muito no cliente do banco, né? É um Plano Safra voltado aos bancos. Enquanto a gente está vendo uma crise, né, fora do sistema bancário. E é exatamente aonde a gente tem olhado essa crise, nas revendas, aonde o produtor, ele vem de uma crise de preço das commodities. Isso não é de hoje, mas é diferente do sistema bancário, que o governo entra, ajuda, né? Nesse sistema fora do banco, nós não vemos nenhuma ajuda do governo, tá? E a gente estava fazendo esse debate muito forte dentro da Secretaria de Política Agrícola e estava buscando esse apoio um pouco também no mercado de capital, tá? Que o Plano Safra, ele precisa ter, sim, e esse novo perfil, ele precisa enxergar esse novo perfil do produtor. Tá certo. Pulquério fala que há uma crise no agro, uma crise fora do sistema bancário, principalmente na área de revendas. Ortiz, você concorda com esse cenário, com esta análise? O que acontece com a agricultura é que tem sempre uns ciclos, né? Você tem um período de preços baixos, acompanhado ou seguido depois com baixa de custo, e a margem aumenta, os produtores começam a ganhar dinheiro, expandem e, eventualmente, a demanda acompanha isso por um tempo, mas depois não acompanha mais, e o que acontece é que os preços caem porque surge um excesso de estoque. E os custos continuam subindo por um tempinho. Então, não é diferente o que a gente está vivendo hoje do que viveu lá em 2005, 2006, do que viveu em 97, 86 e por aí vai. Então, a cada 6, 7 anos acontece um ciclo desses. E você vai ter o espectro inteiro de empresas que vão estar bem, que estão em estado normal, investindo, crescendo. Vai ter empresas que têm que passar um tempo ali apertando o cinto e vai ter empresas apertadas. Tudo isso é reflexo do que elas fizeram nos últimos anos, não é reflexo do que está acontecendo hoje. Hoje é só a gota d'água para alguns que estão sem liquidez, já vinham sem liquidez, vinham crescendo muito rápido, arrendando muita terra e fazendo muito investimento, eventualmente comprando terra,
vinham sem liquidez com alavancagem grande, claro, agora com margem super espremida, fica super apertado. Isso vale para revenda, isso vale para empresas de máquina e equipamento, isso vale para produtor, vale para um trader, para uma empresa de processamento. A cadeia inteira passa pelo mesmo problema de margem apertada nessa fase do ciclo. Do mesmo jeito que a cadeia inteira estava com margens super boas lá para trás. Mas tudo depende como que a empresa veio levando esses últimos anos. Isso é um ponto super relevante, os ciclos, né, agrícolas que você coloca, os ciclos econômicos, mas há também um ponto muito importante que é como esses ambientes que o Pulquério aqui chamou de crise, eles acabam gerando um efeito de contágio. E aí eu volto para você, Pulquério, para perguntar. Uma das questões mais sensíveis para muitos da nossa audiência vem de um momento em que a AgroGalaxy, uma grande do insumo, pediu recuperação judicial. E aí muitas postagens, comentários em redes sociais, análises em diferentes locais na rede social, nos sites, colocavam que esse movimento que aconteceu com esta empresa do agro pode se repetir com outras do mesmo segmento. E isso acendeu, eu vou aqui dizer, um sinal amarelo. Para alguns, ele é até vermelho. Existe esse risco sistêmico? Existe essa percepção da sua parte que o que aconteceu com essa companhia vai se repetir com outras também listadas em bolsa? O que a gente tem que ver é que, de fato, ele existe um ciclo, sim. Mas o que a gente pode de perceber, e isso eu tive uma conversa com o Sebastião, né? E, na verdade, quem entrou primeiro na crise é o produtor. É o que o Ortiz ele trouxe. Os preços eles caíram muito. E o custo ele teve um acréscimo. Então, o produtor entrou em crise, logo a AgroGalaxy também ela veio, tá? Agora, eu não posso falar que outros eles vão entrar de forma enfática, mas nós temos que ligar a luz de alerta, tá? Porque o produtor ele está em crise, né? E nós não vemos um movimento do governo para socorrer esse produtor que está fora do sistema bancário. Mas é importante a gente também trazer aqui que não é todo agro. Não é todo agro que está em crise. Quando a gente fala agronegócio, a gente está falando de uma cadeia muito maior. A pecuária mesmo, ela não está em crise, ela está em um bom ciclo, né? Nós temos o ciclo também ali do etanol, que está muito bem. Você está se referindo, então, a soja, a milho, a grãos? Produtores de grãos é o foco da sua atenção? As commodities, isso. O nosso foco aqui é os produtores de commodities, principalmente de soja, tá? Mas assim, a gente tem que ter também a cautela, né, para não também criar um alarme forte demais, tá? Porque isso é um ciclo, tá? As mudanças climáticas, elas influenciam? Sim, influencia. Mas a gente espera que os produtores, sim, melhore a governança, melhore o nível de manejo deles, para que a próxima safra tenha uma produtividade melhor. Ok. Agora, eu vou pedir para você, Ortiz, com toda a expertise que vocês têm na análise de crédito, na análise de saúde financeira de companhias e em gestão de risco, eu gostaria que você colocasse a sua atenção especialmente no tema revendas, porque esse é um dos temas mais sensíveis para a nossa audiência. A preocupação é, se um produtor rural ou alguns produtores de algumas regiões estão com dificuldades, isso pode afetar a revenda e a revenda contaminar mais pessoas dentro do agro e aí sim escalar para um cenário de crise. Eu gostaria que você deixasse muito claro para a gente o que está acontecendo com essa situação fora do sistema financeiro, aqui como colocou o Pulquério, e quais são os efeitos disso em crédito, em juros e em endividamento. Bom, claro que tem efeito, e o risco sistêmico na agricultura, ele sempre existe, né? Num período bom ou ruim. Por quê? Porque os produtores todos e depois toda a cadeia vai junto num ciclo quase que em uníssono, né? E isso
normalmente é lidado através de diversificação, fragmentação de carteira, diversificação geográfica e, claro, precisa análise de crédito. O que hoje está acontecendo? Quem quer que conceda crédito, seja uma revenda, seja um trader, seja um banco, lida com informação muito limitada que vem dos produtores. Porque o regime tributário no Brasil visa que um produtor seja um CPF e ele declara um imposto de renda na forma de entradas e saídas. Isso incentiva um produtor a manter muito pouca liquidez, incentiva ele a se alavancar e não dá uma visão de conjunto da situação que ele tem. Então, as carteiras de crédito para o agro são sempre muito difíceis, porque elas sempre estão baseadas numa análise de informação muito parcial, truncada, e às vezes a própria análise é superficial. Então, por princípio, as carteiras de crédito no Brasil são complicadas para a agricultura por causa do regime, especialmente já começa com o regime tributário. Agora, revendas que cresceram muito, revendas que estocaram muito, revendas que concederam muito crédito com análise superficial, essas vão estar numa situação muito ruim. Porque não é só pela carteira de crédito, mas a própria demanda de fluxo de caixa delas foi tão grande nos últimos anos que ficaram com fluxo de caixa negativo. E agora precisam se refinanciar, e esse refinanciamento está ficando mais caro, mais difícil, mais seletivo. Então, vai por um caminho negativo, vamos dizer. Agora, tem muitas revendas que se mantiveram numa situação tranquila. Por quê? Vinham com liquidez, tem uma análise de crédito mais sólida, uma carteira de crédito proporcionalmente um pouco menor, um passo de crescimento mais calibrado, menos alavancagem, e dá tudo certo, mesmo quando os preços se espremem, quando as margens se espremem e quando o risco sistêmico aumenta. Então, de novo, existe um espectro inteiro aí, seja entre produtores, seja em revendas. Eu tenho Situações difíceis tem aí? Tem. Mas não quer dizer que é todo mundo dessa forma. Muito bem colocado. Esse é o ponto que eu gostaria, eu tenho 1 minuto para a gente encerrar e eu gostaria de deixar essa mensagem, porque a pergunta é, há uma crise se espalhando pelo agro? O Puquério fez algumas colocações indicando que em alguns bolsões e culturas, na visão dele, existe. Eu quero entender se o Ortiz está entendendo que o agro está mais saudável do que em crise ou mais em crise do que saudável. Respostas bem curtinhas. É preciso ser sempre analítico, seletivo e ter uma visão de conjunto e de futuro desse negócio. Muito bem. Talvez um debate muito, muito importante seria se 2 coisas fossem parte da política agrícola brasileira. Uma seria os produtores passarem a ser pessoas jurídicas como um conjunto e não como indivíduos, para que houvesse análise de crédito muito mais transparente e autoanálise financeira muito mais transparente, e outra é se o regime em relação a garantias e discussões judiciárias de não pagadores fosse um negócio também muito mais estável e transparente. Essas 2 coisas evitariam que daqui 5 ou 6 anos a gente estivesse discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo hoje. Muito bem. Puquério, eu tenho 30 segundos para você. Ok. A gente acredita, sim, que essa crise, ela existe, nós não podemos negar, mas ela é um ciclo. E a gente espera que seja um ciclo curto. O que eu deixo de mensagem é que RJ não é a única solução, tá? Porque entrar em RJ é fácil. O sair dela que é o difícil, porque você precisa sair do outro lado com saúde financeira e com a confiança do mercado. Muito bem. Esse é o desafio. Agradeço demais, Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool, pela sua presença, pelas análises, assim como Jonatas Puquério, ex-diretor de gestão de risco do Ministério da Agricultura e Pecuária. Até a próxima.